Olá, oi para todo mundo que estiver aqui. Então, é o seguinte, eu sou a Helena Katz, eu sou uma professora interessada nesses assuntos corpo, tela, tecnologia, racismos, colonialismo, pobreza. Esse é meu foco de interesse, assim, maior nesses últimos tempos. Eu sou velhinha, tenho 71 anos, uso óculos. Nesse momento eu estou aqui com um chapéu, porque sexta-feira passada um companheiro do grupo de pesquisa me disse: Helena, você não vai usar os seus chapéus? Porque eu sempre uso chapéu, e como estou sempre dentro de casa, parei de usar chapéu. Então, desde sexta-feira passada, estou usando chapéu. Então, estou usando esse meu chapéu. Eu estou aqui sentada na sala da minha casa. Aqui está um pouco frio, então eu estou com uma roupa um pouquinho mais agasalhada do que a maioria das pessoas que estão aí em Salvador. O nosso assunto, o assunto de todas nós que vamos falar com vocês hoje aqui, é os outros da dança. E eu queria começar por esse negócio chamado outro. Porque esse negócio chamado outro, ele mudou bastante nesse último ano. Talvez a gente não tenha ainda percebido isso, mas esse outro geralmente era aquele que não tinha os direitos, que não tinha possibilidade de exposição, que estava na invisibilidade, né? Então, era um outro mais distante, aquele que eu desconhecia, ou quando aquele outro chegava mais perto, imigrantes, por exemplo, sejam imigrantes de outros países ou migrantes do próprio país, ele era um outro porque ele era muito diferente de quem estava naquele lugar. Só que esse outro, agora nesse tempo dessa crise sanitária que a gente está vivendo, vou só fazer um parênteses, só para vocês considerarem o seguinte, pensem em não falar pandemia, porque quando você fala pandemia, você reforça um negócio pan, que é igual no mundo inteiro. E é mentira que a crise sanitária expõe a desigualdade. Então, só presta atenção nisso para não ficar repetindo uma coisa que mais assim apazigua, em vez de chamar atenção porque tem que ser chamada atenção, que é a exposição da desigualdade. Pois então, nessa crise sanitária, esse outro se transformou num outro muito perto. Aquele outro que você não pode abraçar, que você abraçava. Aquele outro que você não pode beijar, que você beijava. Aquele muito próximo, ele é um outro, porque ele pode estar com vírus, ele pode estar transmitindo. Então, tem uma crise já nessa noção de outro agora. Só para a gente notar como essa coisa de outro é mesmo mais enrolada do que parece. Então, primeiro, o outro está perto. Outra coisa, sempre que a gente fala em outros, é melhor a gente situar onde é que a gente está, para a gente poder desenhar também outros em relação ao contexto onde você está. E o contexto onde a gente está, a gente sabe, chama Brasil. E o Brasil, não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil começou 2021, esse ano que a gente, já estamos acabando o segundo mês de 2021, com mais miseráveis do que uma década atrás. Só para ter uma noção, é o seguinte, sabe o que é miserável? De acordo com o FGV Social, é quem vive com menos de R$8,20 por dia. E aqui no Brasil, nós temos 12,8% da população, quase 13% de uma população de 200 milhões, portanto, quase 25 milhões de pessoas vivendo com menos de R$8,20 por dia. Fome. Na verdade, são quase 27 milhões de pessoas. E a gente vive num país onde, a cada 11 dias, a gente tem um pedido de impeachment para o cidadão que deveria governar o país. Então, esse é o contexto onde a gente precisa entender os outros. Para a gente complexificar um pouco mais ainda esse outros, vou contar para vocês um negócio que eu aprendi há pouco tempo com a professora Lia Weiner-Schuckmann, numa aula que ela deu sobre teorias críticas da branquitude. E a professora Lia Weiner-Schuckmann, ela conta que o Dubois, que foi o primeiro negro a estudar em Harvard, e em 1935 ele escreveu um livro que se transformou em referência na área das discussões das questões de negritude, que se chama
Black Reconstruction of America, a reconstituição negra da América. E nesse livro, o Du Bois explica o seguinte, que os imigrantes do início do século da América, poloneses, irlandeses, judeus, não eram considerados brancos, embora tivessem esse tom de pele que eu tenho, clarinho assim, sabe? Eles não eram considerados brancos. Quem eram os brancos? Os brancos eram os legítimos daquele lugar, os anglo-saxônicos, brancos e protestantes. Tem uma sigla em inglês para eles, o WASP. Então, só os WASPs eram brancos, ou seja, eram brancos que eram outros dos WASPs, embora eles fossem brancos. Só para a gente ver que essa questão do racismo e dos outros é ainda mais complicada do que realmente fica parecendo quando a gente aborda ligeiramente. Então, com tudo isso, a hora que a gente chega para pensar quem são os outros da dança, a gente vai precisar saber em que contexto, não é não? Porque sem o contexto não vai dar para situar quem é o outro da dança, os outros da dança. Então, geralmente, já vem colado quando fala em dança o quê? Balé. E tem uma razão para ser isso. Por quê? Porque balé, como ele vem com o lacre da corte francesa, né? Então, como ele vem com o lacre da corte, e da corte de um país colonizador, da Europa Central, então esse lacre tem um poder incrível. Então, quando a gente imagina que essa dança imediatamente já cola no balé, a gente já tem esses outros da dança, que eram todas aquelas danças que já existiam naquela época em que o balé foi para a corte, e que elas não foram para a corte, elas ficaram do lado de fora do castelo. As danças populares que todas aquelas pessoas que moravam naquele lugar faziam. Então, essas danças ficaram fora do castelo. E só a dança que foi para dentro do castelo que ficou merecendo esse nome dança. Então, só para a gente poder conversar depois, porque não vou ficar aqui falando muito, para vocês poderem ouvir todas as outras colegas que também vão chamar atenção para essa dificuldade em trazer esse conceito de outros para a dança, porque é claro que é um estigma, é claro que é de silenciamento, é claro que é de segregação, mas que nesse início já tem a questão da colonização. Como é que algo que vai para um castelo deixa de fora alguma outra coisa, se institui, destituindo essas outras todas. E depois, por questões da colonização e do expansionismo colonial, é claro que é isso que chega por aí. E nós, Brasil, estamos nesse por aí aonde chega isso. Só que, também para a gente não perder de vista, que não é só o balé, vamos dar um salto mortal para não falar todas as coisas de todos os outros que foram sendo os outros das danças todas. Quando chega a dança moderna, que a dança moderna, por exemplo, ela chega sendo uma outra completamente outra, minoritária, com espaços subalternos, etc, etc. Até, por exemplo, recentemente, aqui em São Paulo, onde eu moro, alguns outros da dança que estava lançada como dança hegemônica, e que nesse caso, olha, curiosamente, aquela que tinha sido sempre a afastada, a segregada, a dança contemporânea, por conta da lei de fomento à dança aqui, que a lei de fomento à dança, aqui começou como lei de fomento à dança contemporânea, então aqueles que não se transformaram em contemporâneos não podiam desfrutar da lei, então essa lei de fomento à dança contemporânea, ao longo do seu tempo, foi criando os seus outros, foi deixando de fora dos financiamentos os seus outros, as danças populares, as danças negras, as danças étnicas, tudo isso ficou de fora, por quê? Não admissão, por ignorância, de que tinha dança negra contemporânea, danças étnicas contemporâneas, danças populares contemporâneas, que nem tudo era só tradicional, porque se a formação do balé também não era só tradicional, quem sabe as outras todas também não eram. Então, e o que aconteceu? Foi necessário que todas essas
a partir do movimento negro aqui em São Paulo, metessem o pé na porta para que eles pudessem deixar de ser outros e pudessem passar a ser reconhecidos, tirados da invisibilidade e terem sobrevivência com formas de financiamento via lei de fomento. Então, para a gente ter noção que, dependendo da dança que tiver no eixo do poder, infelizmente, reproduz isso que está na sociedade. Quem está no eixo de poder exclui e coloca na invisibilidade. Esta operação é a operação de produzir outros. Então, talvez seja mais importante do que responder a pergunta: quem são os outros da dança? Perguntar o seguinte: que formas temos de deixar de produzir os outros da dança? Que formas temos? Como podemos acioná-las? As formas que nos façam não produzir os outros da dança a partir do centro de poder, que pode mudar do balé para a dança contemporânea. Mas se não muda a produção dos outros, importa muito pouco. Que o balé tenha se tornado um outro da dança contemporânea é vantagem para quem? Para quem é essa vantagem? Quem pode desfrutar disso? Então, eu queria começar uma conversa que a gente vai ter com vocês em breve, a partir disso, para a gente poder pensar junto quais são as formas de supressão da continuidade da produção de outros, e que essas formas não podem deixar de lado as discussões que são feitas na sociedade para formas que acontecem de segmentação, de segregação, que estão baseadas na produção contínua de desigualdade e na ameaça à democracia que a gente vive hoje. Então, acho que é nesse contexto grande que a gente vai poder pensar como é que a gente interrompe a produção dos outros na dança. Ou seja, pensando politicamente a situação cultural da dança nesse país, que é o país no qual a gente está agora. Então, vamos agora aguardar as nossas próximas falas, para depois a gente conversar um pouco sobre isso. Eu sou Gil Samara Moura, sou uma mulher de pele clara, cabelos lisos, eles estão presos no alto da minha cabeça, eu uso óculos, estou com uma blusa branca e preta, atrás de mim tem um quadro de uma casa sobre águas. Primeiro, eu quero agradecer muito estar aqui compartilhando essa mesa com essas mulheres maravilhosas. Eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões, mais perguntas do que respostas, sobre o título, né, dessa nossa conversa, como a Helena já introduziu tão brilhantemente, os outros da dança. Então, quando falamos essa frase, soa que nos excluímos dela, né, desses outros. Então, os outros da dança. No entanto, trata-se de uma provocação para uma reflexão que se faz urgente mais do que nunca nos nossos dias atuais. Há muitos outros, como Helena disse, sempre existiram os outros na dança, os outros se replicam e se perpetuam também. E aqui eu queria pensar no outro do qual eu faço parte, e aí trazendo para um contexto específico de uma cidade que hoje é notícia no Brasil, Araraquara. Sendo Araraquara, interior de São Paulo, mesmo que seja desse estado, dessa região que dizem a mais rica do Brasil, eu entendo que nunca nos destacamos como um centro de poder. E eu penso, que bom. Como gestora, durante muito tempo, na cidade de Araraquara, eu propus um festival contra-hegemônico, que não reproduziu Joinville, esse festival tido como o maior festival de dança do mundo.
O Festival Internacional de Dança de Araraquara não tem troféus, não tem competição, não tem premiações e tem pouco dinheiro. Aí, se alguém quiser entender também como se produz um festival internacional com 40, 50 ou até 20 mil reais, eu digo 20 mil reais, pode falar comigo. Sim, o Festival Internacional de Dança de Araraquara de 2020 teve um orçamento total de 20 mil reais. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso e nenhum problema. Eu e Douglas Emílio, que é o meu assistente aí há 3 anos, somos especialistas em fazer um festival, porque a gente trabalha com os afetos, as pessoas que realmente entendem a nossa luta. Quem não reproduziu a lógica do mais, como mais jovens, mais virtuosos, mais bonitos e, consequentemente, mais consumistas, mais descartáveis, esse festival é isso, ele não reproduz isso. E mesmo assim, ele continua a ser o outro. O interior é outro, já num país como o nosso. Ele não está num circuito incrível dos festivais do Brasil, por exemplo. Ele não é destaque nas mídias. Enfim, sendo do interior, parece mesmo confirmar para mim que essas geografias produzem os seus outros também. O interior é outro em relação ao capital e às capitais. Aqui eu entro num ponto relevante para mim, enquanto pesquisadora de políticas públicas de dança, que é, e a tal visibilidade? Quando se tem, se deixa de ser o outro? É uma pergunta que eu faço. A visibilidade é mais uma captura neoliberalista? A minha hipótese para sustentar a permanência desse festival, que chegou à sua edição 20 em 2020, esse ano emblemático, está associada a 2 pontos fundamentais: vontade política e ativismo. E aqui eu volto a puxar uma reflexão que se faz urgente a mim e a outras pessoas. Quando esses 2 pontos fundamentais, vontade política e ativismo, enfraquecem. A possibilidade de extinção explode a curva, ou seja, a desabilitação política, e aí eu digo individual, geracional, coletiva, essa desabilitação política no fazer e no agir, principalmente na dança, faz com que as lutas históricas sempre continuem ameaçadas e apagadas. Assim, em tempos de apelos, como o que estamos vivendo agora, faço mais uns, ou melhor, um AEIOU de apelos, direcionados a toda a classe artística da dança desse país e a cidade de Araraquara especificamente. Afetivamente. Não há como lutar sem se engajar afetivamente. E, efetivamente, não há avanços em políticas públicas sem agir efetivamente. E, inseparavelmente. Não há permanência se não entendermos em nossas diferenças dança e política inseparavelmente. O quê? Que não é o que não pode ser que, não é o que não pode, ser que não é. O que não pode ser que não, é o que não. Pode ser que não é. O que não pode ser que, não é o que não pode ser, que não é o que
o quê? Arnaldo Antunes. E unir, ungir, urgir, unhar, utopizar. Com essas vogais, provoco aqui a todos e a todas, e convido-os também a pensar as consoantes, depois juntando em sílabas, em palavras, em frases, até que possamos gritar bem alto nosso livro Dança Manifesto. Obrigada. Boa tarde a todos, todas e todes. Primeiramente, eu queria saudar as minhas queridas, né, Helena, Gilsa e Daniela Amoroso, que fazem parte dessa mesa, e agradecer também a presença de João Felipe e Ricardo, técnicos de TI que nos assessoram nesse momento. Eu sou Márcia Miaki, professora, interessada em dança e biopolítica, feminismo decolonial e orientalismo. Eu vou iniciar a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 50 anos que precisou passar por uma desconstrução identitária. Antes me autorreferenciava parda, uma vez que na minha certidão de nascimento constava essa declaração. Mas, ao contrário da maioria dos pardos do nosso país de afrodescendência, nunca sofri preconceito por ter a pele clara, traços finos e cabelo preto liso, motivo pelo qual me declaro como mulher branca. Estou com uma blusa azul, com ombros à mostra, calça jeans, colar com uma espiral, que parece uma concha do mar, uso óculos de grau, com armação preta grande. Estou sentada em frente ao computador e atrás de mim existe uma porta preta. A minha fala de partida já vem muito contaminada pela fala de Helena e pela fala de Gilsa. Informo que vou avançar na conversa, trazendo a dança do ventre como assunto. Concordo com a Helena, que diz que é preciso avançar um pouco mais para a gente poder pensar outras formas de deixar de produzir os outros. Mas penso que perguntar quem são os outros na dança do ventre importa muito para essa dança. Então, claro, a dança do ventre, ela também produz outros, né, porque eu tenho uma premissa, a gente conversou um pouco antes, que a dança produz outros a partir de uma relação de poder entre centro e margem. E para tentar responder quem são os outros na dança, eu vou trazer a minha fala a partir de dois pontos de interesse. Primeiro, o surgimento do outro, relação e diferença, para a gente poder olhar para os outros da dança, do ventre, né, e das coexistências possíveis, para se pensar que não se trata de inverter as relações de centro e periferia, e sim não ter centro, e assumir coexistências múltiplas, em direção de um humanismo na medida do mundo, citando Aimé Césaire em seu livro O Discurso sobre Colonialismo, escrito em 1995. Como a nossa Helena querida fala, né, o mundo é vasto, então a gente precisa pensar em humanidades para esse mundo tão vasto. Então, o surgimento do outro e os outros na dança do ventre. Introduzo brevemente que o surgimento do outro, ou da outremização, termo usado por Toni Morrison em seu livro A Origem dos Outros, 6 ensaios sobre racismo e literatura, surge de uma relação, ou seja, do encontro com o outro diferente de mim, tendo como lente de análise a superioridade colonial. Nesse sentido, tudo que não se enquadre à ordem colonial eurocêntrica é tida como outro. E a dança do ventre que dançamos e fazemos hoje foi forjada por essa colonialidade eurocêntrica. Raça e gênero são alguns exemplos que podem ser entendidos como parâmetros de diferenciação constante, a serviço da colonialidade, da necessidade de dominação, controle e subordinação a partir da hierarquização. A hierarquização reforça a autoridade colonial do centro e os discursos de subordinação e exclusão, constituindo o outro como o outro de fora, colocado à margem. Citando novamente Aimé Césaire, ele escreve: é o Ocidente que faz a etnografia dos outros, não os outros que fazem a etnografia do Ocidente. E se tratando da dança do ventre, nos interessa pensar no gênero, e mais especificamente a representação da categoria mulher em concordância com o enquadramento colonial.
Assim, proponho pensar que as qualificações de representação da mulher não é definida em si mesma, mas sim pela replicação do imaginário colonial eurocêntrico machista, dançarina mulher, cis, branca, heterossexual. Qualificações que foram encorpadas desde o século XIX com a construção do imaginário dos povos orientais pelos países imperialistas. Não à toa, muitos dos viajantes orientalistas, escritores, poetas, romancistas, filósofos, que estiveram em terras orientais com a missão de registrarem relatos sociais e experiências estéticas, como representantes do projeto de dominação eurocêntrica e patriarcal, tenderam a reproduzir um todo oriente, e aqui o todo abarca as mulheres orientais e, mais especificamente, a dançarina egípcia, a partir de um imaginário ficcional ocidental. Soma-se ao imaginário colonial machista estereótipos que permanecem ainda presentes no senso comum sobre a dançarina do ventre, a exemplo de mulher sensual e sexualmente disponível. E aí eu trago para conversar, né, Eduardo Said. Esse imaginário fantasioso da dançarina oriental é representada pela figura da odalisca, entendida aqui como a ritualística máxima do feminino. A seguir, eu ouso aqui apontar a dançarina do ventre como um molde de replicação do imaginário colonial, eurocêntrico e machista. Qualquer representatividade que não atende a essa formatação mulher cis branca se costuria o outro. Nessa perspectiva, se propicia um campo de forças que condiciona o gênero, a diferença sexual e faz da heteronormatividade, assim como a branquitude, regimes de poder que exclui quem não se adequa a esse ordenamento. Logo, a mulher cisnegra, por exemplo, a mulher cis-indígena, assim como as pessoas LGBTQI+, negras, indígenas e ou brancas, são considerados o outro absoluto, numa visão absoluta da colonialidade. E aqui abro um parênteses para dizer que a mulher negra, de acordo com Grada Quilomba, 2019, é o outro do outro, na ordem colonial, uma vez que é mulher subordinada ao homem e por ser negra, não branca, não é possível estabelecer uma relação de reciprocidade com o homem branco, como assim faz a mulher branca. Outro parâmetro de diferenciação a ser posto é a idade, ou seja, o envelhecimento como um marcador excludente. Assim, o idatismo, ou seja, o preconceito etário, pode configurar um outro parâmetro de diferenciação a esse enquadramento, né, esse não enquadramento. Haja vista a ausência de corpos maduros, né, mulheres, né, maduras, mais velhas, na cena artística da dança do ventre. Isso muito, né, distópico, porque se a gente for pensar nos contornos iniciais, nas cenas artísticas, né, iniciais da dança do ventre, acolhia as mulheres mais velhas, né, e eram reverenciadas como grandes mestras, né. Então, muitas vezes, o idatismo coloca a mulher madura como excludente, como outro. Muitas vezes sendo atribuído ao lugar de mulher de idade avançada, hoje apenas como uma docente, na docência. Então, se faz necessário questionar a política de corpo posta na dança do ventre, associada às mulheres jovens, aliada à indústria anti-envelhecimento, assim como a gordofobia, que exclui o corpo gordo, né, entendendo como um desvio da normalidade, tendo como parâmetro a definição do normal aceito o corpo magro. Então, seguindo para a finalização, não poderia deixar de trazer a virada exibicionista e o surgimento dos fenômenos midiáticos na dança do ventre, colocando esses fenômenos no centro, como se esse posicionamento recente, anunciado, legitimasse sua própria sobrevivência no centro. Quem não está nesse centro midiático se configura também o outro na dança do ventre. Com o triunfo da economia mercantil liberal capitalista, onde transforma tudo em mercadoria a ser consumida, o que temos hoje é cada vez mais exibição, com o intuito de criar a beleza e espetáculo, emoção e entretenimento para conquistar mercados, citando aqui Gilles Lipovetsky e Jean Seroy. E nesse sentido, eu penso que temos uma reedição do orientalismo via mídias sociais, em atendimento, de novo, à ordem colonial eurocêntrica que objetifica a mulher. Por fim, aqui nos interessa pensar o corpo que dança como um corpo que entra em contato com a sua potência criativa e, se possível, né, é capaz de desabordar os contornos coloniais,
não desfazer. E assim, assumir a sua inclinação e o seu desejo de pensar diferente do que lhe foi ordenado. E assim, tentar desabordar a colonialidade que lhe constitui. Então, é preciso também diferir de si mesmo. Nesse sentido, ser o outro na dança do ventre configura também um espaço de luta, de resistência e de possibilidade. Como diria Grada Quilomba, a citar Bell Hooks, um espaço de abertura radical para a criticidade e tentativas de desconstruções, tenho minhas dúvidas, mas de desabordar as violências, né, da colonialidade, as formas opressivas, né, estabelecidas por categorias de raça, gênero e sexualidade, constituindo a margem como local que nutre, eu acredito, né, a capacidade de resistir e transformar e imaginar um mundo com coexistências pluriversais. Finalizo repetindo a Aimé Césaire, apostando que nós, os outros da dança, possam retornar à construção do humanismo que o Ocidente foi incapaz de assumir, ou seja, o humanismo na medida do mundo. Então é isso, minhas queridas. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas. Eu sou Dani Amoroso, estou aqui no bairro do Apipema, em Salvador, sou filha de Iemanjá e meu interesse de pesquisa tem sido, ao longo desses 15 anos aqui na UFBA, pelas danças populares brasileiras, especialmente pelo samba. Eu sou uma mulher de pele branca, atrás de mim tem uma parede branca com um quadro em vermelho. Eu estou com um vestido branco e também um colar verde. Eu queria começar agradecendo esse momento em compartilhar, né, com minhas colegas e amigas amadas e admiradas que são vocês, e também as pessoas que nos ouvem ou nos veem, que estão aqui dedicando esse tempo para poder conversar com a gente. E assim eu também peço licença aos nossos ancestrais para poder me comunicar com vocês. Eu quero começar essa fala sendo bem honesta e dizendo que uma semana inteira de congresso nos exigiu e está nos exigindo bastante disposição, de atividade e também de esperança para podermos resistir ao desmonte da educação pública brasileira, que vem acontecendo em alta velocidade desde que o governo, sem nome e sem partido, acionou políticas restritivas de cortes orçamentários brutais aos órgãos de pesquisa, inclusive os orçamentos de custeio da nossa Universidade Federal da Bahia. Como nos explicou o João Carlos Salles, nosso reitor, na fala de abertura desse congresso. Além da intensidade de trabalho, soma-se a isso um estado pessoal, enquanto professora, de exaustão. Exaustão da tela, que nos toma por termos que nos adaptar abruptamente a esses novos formatos de ensino e de gestão, com inúmeras reuniões, defesas, qualificações, etc., realizadas na tela. Então, sabemos, todas nós aqui, que a lógica produtivista nos assombra, também como um açoite à intelectualidade. E no entendimento disso, é que eu estou entendendo minhas atividades nesse congresso. Jamais como coisas diferentes, jamais como produções inúmeras, mas como coisas que se interrelacionam e fazem sentido me movendo a continuar e a entender processos de dança. Hoje essa mesa é prazer, não é simples produção. O que eu quero dizer é que não fazemos uma coisa nova e diferente a cada dia, como se fôssemos máquinas, inventoras de assuntos. Nós somos professoras, artistas e pesquisadoras dentro da universidade e temos preocupações que nos acompanham na nossa vida acadêmica. Assim, dito isso, eu retomo o que vem me interessando nessa trajetória, que é uma espiral em torno das perguntas. Seria possível pensarmos as danças populares brasileiras combatendo visões redutoras como as exotizantes, as folclorizantes, e mesmo as que congelam essas danças no sentido de fixá-las numa forma de patrimônio? Como dar ignição, reflexões
e entendimentos de processos de descolonização do entendimento das danças populares brasileiras. Cito aqui, rapidamente, uma descrição de 1880, referente aos batuques. Essa descrição foi escrita por um português chamado Sarmento, no livro do folclorista Câmara Cascudo. Ele descreve, eu vou pegar um trecho mais resumido, né? Assim, abre aspas. Forma-se um círculo, os batuques. Um círculo de dançadores no meio de uma arena, ficando em redor os assistentes. Formando um círculo, saltam para o meio 2 ou 3 pares, homens e mulheres, e começa a diversão. A dança consiste num bambolear sereno do corpo, marcado por um pequeno movimento dos pés, da cabeça e dos braços. Esses movimentos aceleram-se conforme a música se torna mais viva e arrebatada. E em breve admira-se um prodigioso saracotear dos quadris, que chega a parecer impossível poder se executar, sem que fiquem deslocados os que a ele se entregam. Termina assim. Constitui também batuque, num círculo formado pelos dançadores, indo para o meio um preto e uma preta, que depois de executar vários passos, vai dar uma umbigada, a que chamam semba, na pessoa que escolhe entre as da roda, a qual vai para o meio do círculo substituí-lo. Essa dança, que se assemelha ao nosso fado, é a diversão predileta dos habitantes dessa parte do sertão africano, no caso Congo, onde a influência dos europeus tem modificado de algum modo a sua repugnante imoralidade. Esse modo de entender, com traços racistas e patriarcais, o como o corpo se move não nos leva a caminhos saudáveis da percepção da dança. Essa descrição, que durante séculos definiu o batuque e, por consequência, o samba, a umbigada, o gesto, se constitui como um ícone, porém intrinsecamente equivocado no entendimento da forma e do sentimento dessa dança. Um entendimento construído pelo olhar exotizante de quem objetifica a dança, entendendo como nos aponta Helena Katz, aqui presente, abre aspas, que forma e sentimento são como um fluxo, sem separação. Então, como ela mesma coloca, quem fica preso no tempo fica lá sozinho, enquanto o sistema vivo, a dança, como um rio, pode ser ocasionalmente desviada por uma brisa ou por um detrito, e permanece dança. Então, apesar do detrito dessa visão exotizante da dança, da umbigada, do corpo da mulher, o samba, em diferentes formas, continuou samba, mesmo com desvios e ou até linhas abissais de invisibilidades. No entanto, os rastros desses olhares que colocaram os corpos negros no lugar do que é o outro, também permanece. Também resiste nos processos históricos do Brasil. Assim, continuar a pensar que o samba e as danças populares brasileiras têm essas características de trazerem informações ancestrais e de reinventarem essas ancestralidades em diferentes formas e contextos é imprescindível. Como o samba mesmo se reinventa há séculos, desde os lundus, fados, fofas, machixe, samba de roda. Desse modo também, aquilo que me importa bastante, a umbigada, esse gesto emblemático do samba, que vem de umbigo, incumba, mutecu, semba, e que significa esse encontro de 2 umbigos, macemba, o plural de semba, que segundo Ney Lopes, lá no seu dicionário Banto no Brasil, é esse gesto ancestral que sobreviveu nos corpos negros em diáspora e que coloca o buraco do umbigo como centro do corpo e que nos conecta com o mundo, desde que somos consideradas vivas, um princípio da comunicação desde sempre. O cordão umbilical que alimenta o feto e o liga com a mãe, o ventre como princípio, ou como disse Roberta Rodão, o ventre como cérebro do corpo, durante a prática de corpo baobá, inspirada na dança de Germaine Cogni, da École des Sables, no Senegal. Interessante também é a gente entender a umbigada como um gesto de marcação do som forte dos tambores graves.
como argumenta Juliana Manhães. São, assim, para a gente, outros modos de entender a dança, para nos conectarmos também com o tema dessa mesa, de entender um gesto que foi lido e relido por olhares etnocêntricos de homens que viajavam o mundo catequizando, explorando e objetificando os nossos corpos. Também me acompanha, e se eu passar do tempo, por favor, alguém pode me falar, tá bom? Também me acompanha a pergunta, para chegar mais pertinho do que fazemos em dança, como entender os léxicos, os repertórios, os sentidos e os imaginários dessas danças na formação em dança, sem tratarmos as danças populares brasileiras como as outras danças, mas sim como processos contemporâneos e, por isso, danças passíveis e possíveis de transformações. Vejam, a pesquisadora Christine Greiner, em 2017, coloca uma coisa que faz muito sentido quando pensamos as danças populares brasileiras. Ela diz, entre aspas, há uma distinção entre pensar corpo, imagem, realidade, eu e o outro, como coisas substantivas ou como processos. Pensar processualmente implica em pensar algo que está enquanto está sendo produzido. Aquilo que existe não se refere às coisas que já são feitas, mas às coisas se fazendo. Sejam essas coisas corpos, indivíduos, imagens ou ideias. As ideias são produzidas na mente e, ao mesmo tempo, a mente é produzida através delas em um contínuo corpo-ambiente. O mesmo se passa com as imagens. Não são coisas dadas a priori, nem existem lugares ou recipientes para abrigá-las. Realidades são sempre fluxos. Fecha aspas. Ainda segundo Greiner, o grande problema é que o corpo é o tempo todo impactado por dispositivos de poder que tentam paralisar esses fluxos, criando dicotomias. No caso que queremos destacar aqui, o outro perigoso, o outro exotizado. É esse olhar do que é perigoso ou exótico que foi processualmente atribuído ao corpo que dança as danças populares. O corpo que dança o samba é perigoso, é lascivo, é indecente, é inapropriado. E na modernidade, quando o Estado tentou criar definições da dança do Brasil ou do ser brasileiro, o corpo que samba foi também exotizado e, por conseguinte, objetificado. Podemos trazer uma dessas experiências de sucesso, exposição ou exploração da imagem de Carmen Miranda como símbolo da brasilidade. Podemos também refletir a superexposição das passistas das escolas de samba cariocas, que até foram denominadas de mulatas de Sargentelli. Os processos de vida dessas mulheres até hoje são desconhecidos, invisibilizados por uma crítica feroz aos corpos explorados, chamados de tipo exportação das mulheres negras. Ainda lembraria aqui, com vocês, a superexposição da Globeleza, como personagem e estereótipo da mulher negra brasileira no samba, pela maior rede de televisão brasileira na contemporaneidade. Mulheres que ganharam notoriedade temporária ou icônica, mas que raramente foram ouvidas em suas subjetividades. Mas isso é assunto para se aprofundar com muito cuidado, né? E devagarzinho. Para ir finalizando a minha fala, porque a gente sempre segue em fluxo, né? Na busca por frestas e rachaduras, eu queria trazer aqui um post da pensadora Carla Cotirene, no seu Instagram, que ela postou essa semana, que ela denominou assim, Samambaia ou Baobá? Apontamentos sobre a inveja. Já refleti, palavras dela, já refleti certa vez com a Oiace Leandra Silva a respeito dos recalques e inveja que sentimos mediante a forte audiência ou notoriedade de outras mulheres. Por que não eu? Ora, é o traço da natureza que embeleza uma paisagem. Nem toda flor encararia minhas mãos. A samambaia é linda, mas se contenta no vaso. Já o baobá é a mulher negra cujo crescimento é lento e vai florescer vendo samambaias se multiplicarem. O baobá
resiste ao facão do racismo, da violência gratuita e da perseguição na terra de ninguém. Por causa do colonialismo, estrutura desumanizante impositora das diferenciações e vantagens a partir das aparências, a gente aprendeu a olhar com empatia a derrota do outro, em vez de sentir a pequena vitória do irmão ou da irmã. No reality da vida, a gente gosta da eliminação. Mais provável sentirmos dor porque o vizinho fechou a quitanda do que comemorar o fato da vizinha bater a laje com a venda do acarajé. No fundo, o espírito corpografado em ser, quem a gente é, expõe as ausências das tentativas de liberdade, desde a memória do escravizado que não fugiu, enquanto outros sacaram a liberdade através dos meios necessários. Então, ela termina assim: precisamos valorizar mais a água da nossa quartinha, enchendo de abundância as nossas memórias, lá no caminho do outro. É nobre, respondeu Ilá, que é o nome do santo do outro, de quem grita, de quem chora, de quem sorri alimentando o horizonte do povo. A grandeza no baobá que cresceu. Sinta. Assim, nossos entendimentos dos outros na dança passam por refletir-nos as nossas experiências e cuidarmos de sorrir com a vitória das danças que não são as hegemônicas dentro de um sistema de dança organizado para alimentar a competitividade, a exclusão ou a escolha dos melhores, como vocês bem colocaram, colegas. A construção das hierarquias do poder na dança é resultante também de processos históricos, como aponta Garainer e Katz. Corpo é fluxo contínuo com o ambiente, em sua forma e sentimento. Assim, temos hoje o agora, temos nós, como atitude de sentirmos a grandeza dos baobás que nos rodeiam e fazemos o nosso mundo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Helena, Márcia, Daniela. Estou muito tocada aqui por cada uma de vocês. Bom, agora é o momento da gente conversar com as pessoas que estão aqui nos assistindo, enviando possíveis perguntas. Se alguém quiser também comentar, falar de outra, esse é o nosso tempo. Está sem áudio, Helena. Não sou eu que mando nisso. Então, eu acho que é muito significativo que nós estejamos aqui reunidas pensando sobre isso nesse momento. Acho que isso é um traço bastante importante de ser sublinhado. A necessidade de trazer essa questão do outro desse jeito dentro da dança, para que a gente fale em palavras, porque a gente sabe que o que não está sendo falado não está sendo possível de ser discutido, pensado, levado para contaminar outros, né? Contaminar outros cérebros. Contaminar não é uma boa palavra mais agora, porque remete para coisas muito graves que nós estamos vivendo, né? Mas, na verdade, é isso, encostar em outros cérebros para fazer outras pessoas, outros corpos também se lembrarem de que nós precisamos fazer essa conversa na dança. E talvez de um jeito um pouco diferente do que as conversas ocorrem nas danças, sem os compadrios, sem tudo ser maravilhoso, sem todo mundo ser incrível, para que a gente possa reconhecer o que a gente não fez de legal, de bacana, e poderia ter feito, né? Eu penso que essas pausas aqui, elas são bastante importantes também, porque nós decidimos, nessa mesa, não ter uma hierarquia, não ter uma mediação, e
Estamos aqui todas sofrendo essas pausas, né, da vida. Eu tô numa semana bastante difícil, com tudo que estamos vivendo em Araraquara, e que não é só Araraquara, né? Então, eu acho que as pausas aqui para a gente perceber a respiração. Tem uma colocação aqui no chat de Rose Santana, e ela me pergunta: Márcia, do início de sua pesquisa e de todo o percurso, o que é mais forte e urgente... Perdão, Márcia, do início de sua pesquisa e de tudo que de todo o percurso, o que é mais forte e urgente para a dança do ventre, a seu ver? Rose, eu vou lhe falar agora de um modo muito pessoal, tá? E aqui não tem nenhum tom professoral, nenhum tom de uma pessoa que está na academia, enfim, vou falar de uma pessoa que é apaixonada pela dança do ventre. A dança do ventre, ela me capturou, né, em 1995, tem muito tempo. E eu já tive vários relacionamentos com essa dona da dança do ventre, com essa senhora, né? E eu posso dizer que esse é um momento para a gente olhar para essa dança de forma madura, tá? Pensar o que a gente está colocando no mundo, né? Que tipo de informação a gente está colocando, que tipo de dança a gente está fazendo, se está alimentando esse sistema, né, do patriarcado, se está objetificando as mulheres cada vez mais, que tipo de acordos a gente está fazendo, né, para a gente poder pertencer a quê? Então, eu acho que o mais importante agora é a gente se olhar, a gente se entender enquanto pessoas que fazem essa dança de modo muito maduro, para a gente poder não fazer um desserviço, né? Afinal de contas, a gente quer continuar dançando ela, né? Quer continuar reinventando modos de dançá-la. Então, acho que, assim, o que está faltando? Um olhar maduro, um olhar honesto, sem confronto, sem uma lógica hierárquica, tá? Sem cancelamentos. Mas o que está posto aí? Eu acho que a gente tem uma pergunta que eu sempre trago do nosso Saja, que, assim, né? Um professor de filosofia que não está mais aqui com a gente, ele dizia: para que tipo de mundo sua dança testemunha? Então, a gente não pode dançar, né, de modo em suspensão. A gente não pode falar, a gente não pode dançar fora desse contexto com a Covid, fora do contexto dos apagamentos, das violências, de um país que mata mulheres, com alto índice de feminicídio. Então, acho que o mais importante agora é a gente pensar e olhar de forma muito madura para o que a gente está fazendo, corpando e colocando no mundo. Né, eu acho que cabe, é um retorno a esse lugar que a dança do ventre me trouxe, a esse lugar que a dança do ventre lhe trouxe, é um retorno. Tem uma questão aqui da Lília Moura, que ela diz que ela pensa que num país como o Brasil, a arte, a ciência, a educação e a cultura são sempre tratados como outro. Então, isso é uma coisa legal, Lilian, que a gente pode ver as diferentes gradações que esse outro sempre vai ter. Eu acho que um pouco da proposta da gente trazer essa discussão para a dança é para a gente lembrar de incluir a dança também nessas discussões de outridade, né? É para lembrar de incluir a dança. Porque é isso que você fala, no país que a gente vive, você tem razão mesmo, porque as políticas de gestão têm sido políticas que não levam mesmo em consideração nem a importância, a relevância da arte, da ciência, da educação e da cultura. Basta ver que não tem dinheiro para a ciência, que o dinheiro foi retirado de todas as agências que fomentam a ciência, que a primeira coisa que aconteceu foi a extinção do Ministério da Cultura, que passou a ser uma secretaria, e toda a desgraça que foi acontecendo nessa secretaria, e que hoje é uma desgraça enorme, essa secretaria, em termos federais. Isso vai sendo reproduzido em níveis estaduais, municipais, com raríssimas exceções. Ou seja, aí a gente vai vendo que, de fato, como, né, a gente sabe, eu falei rapidamente,
Sempre que tem um centro de poder que não trabalha democraticamente, ele trabalha implantando e fabricando os seus outros. Porque precisa trabalhar democraticamente para não fabricar os outros. Precisa trabalhar, de fato, desestigmatizando para não estigmatizar os outros. Ou seja, é essa a pergunta: quando é que a gente vai parar de fabricar as desigualdades? Porque nós fabricamos as desigualdades, por isso que elas continuam aí. Por isso que pode ter gente vivendo com menos de R$8,20. 27 milhões de brasileiros, enquanto a gente está conversando aqui. Por isso que eu pergunto, o que a gente pode fazer que a gente ainda não fez? Na dança e fora da dança, como você está lembrando, para parar de produzir os outros. E não tem outro jeito. É fazer esse entendimento político da nossa atuação no mundo. Não tem outro jeito, a gente não vai sair desse negócio. Se você não entender que é preciso agir politicamente, ou seja, tentando mudar as regras de funcionamento que estão produzindo os outros, a gente não vai parar de produzir os outros, me parece. Não sei o que você acha, Lívia, mas me parece. Vou ler, tá bom essa pra gente? Tem uma outra questão aqui, que é Paola, né, que tá colocando, Paola Vasques. Oi, Paola. Ela pergunta pra gente, né, como cada uma responde a pergunta, pensando na ideia de que as relações, inclusive pessoais, comportamentais, são atravessadas por hierarquias de poder. Eu queria comentar um pouquinho, gente, tá? No sentido até de retomar essa situação em que a gente se encontra da educação virtual e do ensino pelas telas, assim. Assim, quando a gente está aqui, né, dando aula, então a gente é colocada para dar aula numa sala de 35, né, a gente vai assumir, vai receber os alunos, são 35 telinhas que podem ou não se abrir, na maioria das vezes não se abre, a gente fica um pouco incomodada, né, enquanto docente, por que não abre? Por que não quer mostrar quem é? Eu quero ver quem é essa aluna, esse aluno. Preciso sentir um pouco, né, dessa presença de alguma maneira aqui. E aí a aluna insiste em não abrir. E aí a gente pode ter uma situação de irritação ou não, e aí a gente se questiona. Isso é uma hierarquia de poder. Eu, se exigir que uma aluna abra uma câmera em sala de aula, eu estou exercitando a minha hierarquia de poder em algum sentido, porque eu não sei a situação que ela está vivendo. E uma das experiências que eu tive foi de ir à casa de uma aluna, por outros motivos, porque a gente estava em processo criativo, parará, e percebi, era no interior, e aí me toca a fala de Gil Samara também, sabe? Era no interior, era aqui em Acupe. A casa dela tinha um ponto, um canto, onde o sinal de Wi-Fi pegava para que ela conseguisse assistir a aula que estava rolando na UFBA. Então, a gente eu estou contando isso para vocês, é uma coisa que eu nem pensei para falar aqui, mas assim, não planejei dizer, mas assim, que revela um pouco como a gente está no lugar ainda de entender essa hierarquia do poder nesse ensino virtual, e eu me sinto bastante, digamos, despreparada para isso, porque às vezes esse foi um fato que eu me liguei, mas quantos eu não me ligo? Eu não me toco, eu não entendo. Então a gente precisa também saber que essas hierarquias estão agora nos assolando, e às vezes a gente está tomando rumos pela cegueira do ter que produzir, do ter que seguir o fluxo, do ter que ensinar pelas telas que a gente não está percebendo. Então, também me toca muito a fala de Helena, da gente precisar questionar um pouco, sabe? Frear. Vamos frear um pouquinho. Será que realmente a gente vai estar conseguindo fazer o que a gente quer fazer no ensino da dança por aqui, pelas telas? Então, assim, né, um pouco comentando, assim. Passo a bola aí, gente. Também queria comentar um pouquinho. A Helena, quando nós pensamos essa mesa, ela traz essa reflexão de por que nós precisamos ter alguém apresentando todo mundo, por que nós precisamos ter alguém mediando. Nós somos amigas, as 4 aqui são amigas há muito tempo. Por que instituir isso ou seguir isso? Na verdade, eu fiquei pensando muito nessa provocação da Helena, que foi uma sugestão, não foi uma provocação, foi uma sugestão, e que nós consideramos completamente
pertinente para esse momento, e não é só para esse momento, mas eu fiquei refletindo como eu estou condicionada a seguir modelos, a seguir nas hierarquias, ou estando no poder ou não estando no poder, como nos condicionamos, e quando vem algo muito simples como isso, essa proposta me desestabilizou completamente, assim, no sentido de preciso repensar isso em tudo na minha vida. Eu preciso repensar isso na minha relação com família, na minha relação com os gestores, na minha relação em todos os níveis. Então, assim, a Helena sabe que a gratidão que eu tenho a ela, né, assim, pela generosidade em partilhar sempre, ela é imensa, e é só uma simples, né, assim, um simples exemplo aqui, como o Dani também trouxe. Eu acho que a gente está completamente atordoado com tantas, e aí, assim, retoma um pouquinho a mesa de ontem também, com Chris Greiner, e a mesa também que assisti dos orientandos, que eu não pude estar presente. Interessante isso, porque estava envolvida num processo aí seletivo, então me retirei eticamente, né, pensando nisso, e como se deu de uma forma muito horizontal. E ontem também, Cristine trazendo outros modos de existência, por exemplo, em relação às publicações, que a gente não precisaria continuar seguindo, não é um único modelo continuar existindo de uma forma em que tenha comitê, que se passe por avaliações pelos pares, ou SBN, ou pontuação, ou. Não é que vamos excluir todas as outras, mas que existe, sim, modos que nós podemos criar. Então, pensar aqui que tem, eu acho que é uma necessidade urgente de fazermos, assim, essa revisão de tudo, de tudo. Obrigada, Helena. Fale, Helena. Você vai falar agora, né? Só que a gente não está ouvindo o seu áudio. É porque não sou eu que comando, né? Ah, agora tá. Não sou eu que comando. Então, acho que essa questão é uma questão boa da gente pensar, todos nós aqui, e vocês que estão aqui conosco, que é assim, vai ficando tão corpada a obediência, porque isso vem dos tempos coloniais, que são os tempos de sempre. É a nossa história, é a história do lugar onde a gente vive, é uma história que tem 500 e tantos anos. Então, que é a obediência. Você não questiona, você obedece. E, nos tempos coloniais, neoliberais, obedecer e cumprir traz o sucesso. Então, se você junta o colonialismo e o neoliberalismo, a gente vai ver a força de obedecer. Então, reclamar... E o que acontece? Qual o papel que sobra? Sobra o papel de criança infantilizada, um papel infantilizado. É uma criancinha que fica dizendo, mas não fui eu, mas foi ele, mas eu não queria, mas... Ou seja, a gente fica resmungando igual criancinha, dizer, mas eu não queria, mas eu não gosto do látice, mas eu não gosto da cápsula, mas eu não gosto disso. Esse papo de criancinha mimada que está dizendo, mas não é do jeito que eu quero. Quando não é isso. Não é criancinha mimada resmungando com o seu amiguinho que está do seu lado contra o irmão que pegou o lápis de cor. Não é isso. É uma coisa bem mais séria do que essa. O que é que corpa tanto e que a gente não... Nós, pesquisadores, paramos
paramos de perguntar. Como é que pesquisador para de perguntar? Pesquisador não pode parar de perguntar. Pesquisador não pode parar de ter curiosidade, se sentir apertado num negócio que precisa expandir mais, apertar um negócio que está expandido demais, ou seja, pesquisador é isso que faz pesquisador, né? Ser pesquisador. Tanto faz o objeto. Qualquer coisa que seja o objeto, não importa. O que importa é o que faz o cara lidar com o que está interessando a ele. Eu me dei conta recentemente, ou seja, nós vivemos num país em que você não pode confiar nos dados do Ministério da Saúde no meio de uma crise sanitária e que os órgãos de imprensa precisaram se juntar para trazer os dados certos. Isso é escandaloso. Mas não é escandaloso, já está corpado. Todo dia a gente ouve, segundo o consórcio dos órgãos de imprensa, esses são os dados de hoje da Covid. Aí você diz, não tem Ministério de Saúde nesse lugar aí que eu moro? Quem tem que cuidar disso é o Ministério? Não, percebe? A gente não pode parar de se inquietar, a gente não pode parar de desconfiar, perguntar e, onde for possível, tentar fazer de um outro jeito, para parar de ser resmungão e passar a ser ativo. Passar a ser ativo, fazer de outro jeito, nas coisas mais simples, como essa que a gente fez aqui agora. Simples. É só dizer, vamos tentar? Vamos ver de outro jeito? É só experimentar um outro jeito. E aí a gente começa a consertar esse outro jeito, ajeitar esse outro jeito. Enfim, somos pesquisadores, né? Eu fico pensando como fica difícil para a gente desabilitar esse piloto automático, né? De estar sendo sempre aquele ser obediente e que o biopoder age, né? Tirando um pouco a nossa capacidade de agência, né? Que é isso, a gente propor coisas mínimas, como a Helena propôs, a gente não se apresentar via currículo, a gente se apresentar a partir do lugar da pessoa, dos seus interesses, e a gente fica um pouco perdida, porque, de fato, a gente está num piloto super automático. Então, vai tirando um pouco a nossa capacidade de agência, e, por outro lado, também age numa esfera psíquica, onde a gente também fica um pouco sensor da gente, né? A gente fica, né, quase que no processo de culpa, se eu faço, se eu não faço, como é que eu vou agir, enfim. Então, é, de fato, urgente a gente deixar esse silêncio, deixar esse, não vou falar o nada, né, mas deixar esse vazio aí, que não é vazio, para a gente tentar ver como a gente ocupa e como a gente, de fato, garante coexistências sem o imperativo da obediência, de, enfim, sem esse imperativo, né, de um centro e periferia, de um centro e margem. De fato, a gente deixar o vazio, a gente amadurecer um pouco mais, a gente repensar o papel da dança na universidade, o nosso papel, a nossa implicação. Acho que a gente precisa, não sei se a palavra seria ficar adulto, né? Mas, enfim, de fato, é importante o que a Helena traz, e a gente está conversando aqui. Está sendo um grande aprendizado a gente estabelecer esse silêncio aqui, né, nessa mesa, e a gente tentar desabilitar um modo de mediação que o outro diz e o outro obedece. Só mais uma coisa. Uma hora a gente vai entender que, além do racismo ser estrutural, o colonialismo é estrutural em nós. A colonialidade. Uma hora a gente também vai acordar para isso. Tem uma pergunta aqui. Amoroso, senti a responsabilidade agora. Em Simões Filhos, temos vários grupos de samba de roda e afins, grupos quilombolas também. A intenção deste mapeamento Rose, né? Então, Rose, atualmente eu não estou com um projeto de mapeamento, né? Mas eu sei que em 2000, o último mapeamento que foi feito em relação ao samba de roda foi em 2005, 2006,
para o tombamento e o registro, né, do samba de roda como patrimônio imaterial da humanidade. Essa é uma questão também para a gente conversar bastante aqui, que tem várias problematizações, várias microações também. Por exemplo, para te contar um caso, a dança ficou de fora do dossiê durante o processo todo. 15 dias antes da entrega do dossiê, uma pesquisadora de dança foi chamada, no caso foi Suzana Martins, para fazer a descrição da dança. Como é que alguém, em 15 dias, vai, a partir da pesquisa que foi no Recôncavo Baiano todo, descrever? Então, assim, várias questões aí de patrimônio também para a gente conversar. Mas, o que eu sei de Lauro de Freitas é que também tem um mapeamento dos terreiros, certo? Então, os terreiros de candomblé, né, os ilê-axés, foram mapeados na cidade de Lauro de Freitas. Existe uma publicação da Prefeitura de Salvador. Esse mapeamento do samba de roda para salvaguarda é uma publicação do IFAM, tá? Do nosso antigo e extinto Ministério da Cultura, quando, na época, o nosso ministro era Gilberto Gil. Então, enfim, mas você me deu uma boa sugestão, viu, de projeto. Obrigada. Tem essa outra questão séria trazida aqui pela Ana Clara Santos Oliveira. Os outros decretados como sub-humanos reivindicam os seus lugares. O que a dança na academia tem articulado nisso? Bastante coisa, vou falar, depois todo mundo aqui fala, bastante coisa, né, Ana Clara? Muitos trabalhos acadêmicos começam a se, felizmente, depois de muito atraso, imperdoável atraso, mas, felizmente, lentamente, objetos de pesquisa como esses, que não estavam na universidade, agora estão, que são referentes a isso que você provavelmente está chamando dos sub-humanos. Arte de segmentos que não estavam sendo considerados porque a universidade no Brasil se estabeleceu profundamente eurocêntrica. Então, tudo que não fosse eurocêntrico não era nem objeto de investigação dentro da universidade. E isso, felizmente, não sem muito sacrifício e sofrimento de todo mundo que estava fora, mas, felizmente, isso começou a mudar dentro da universidade. Então, felizmente, não apenas aqui na Escola de Dança da UFBA, mas espalhados por outros lugares, isso está começando a acontecer. Aquilo que é injusta e falsamente, em termos epistemológicos, inclusive, não dá para conversar isso agora, mas é falso considerar minoria, mas isso que sempre foi considerado minoria, felizmente agora começa lentamente a ganhar mais espaço. Mulher, negro, pobre, periferia, tudo isso. Então, Ana Clara, essa pergunta realmente é muito importante. A gente tem, assim, para dizer para você que a política de cotas mudou muito dentro da nossa Universidade Federal da Bahia, então a gente assumiu a política de cotas, o que nos permite, enfim, essa restauração, né, daquilo que foi imperdoável, como a Helena coloca. A gente tem também, estou falando agora mais do ponto de vista dos programas de dança, né, e aí minhas colegas aqui, minhas amigas me ajudem. A gente, além das cotas, a gente tem dado atenção especial às pesquisas que protagonizam esses temas, né, inclusive do racismo estrutural, da dança negra, das danças diaspóricas, das danças populares. Isso tem tido uma abertura em linhas de pesquisa, né, no nosso programa, inclusive com a chegada de novas professoras, novas docentes que têm como especialidade esse lugar, né, de pesquisa. E como também a gente tem reestruturado o nosso currículo, né, tanto da graduação quanto da pós-graduação, de modo a dar nome, né, com esses assuntos. Então, a colonialidade, a diáspora, são nomes que aparecem no currículo para protagonizar esses processos que precisam ser estudados. Então, assim, o que eu teria para contribuir do nosso lado, né, aqui da UFBA é isso aí.
Então, eu vou aqui descumprir uma regrinha das perguntas. Eu queria, na verdade, fazer um comentário com o Gilson, assim. Eu não falei, né, mas nós somos conterrâneas, somos de Araraquara, nascidas em Araraquara, e Gilsamara, há um bom tempo, organiza o festival de dança que elas falou aqui. Aí, Gilson, eu fui assistir, já fui convidada por você para dançar no festival, e eu queria muito, assim, que você falasse um pouquinho, se você puder, assim, desses lugares também, de outras danças que você faz questão de convocar para o Festival Internacional de Araraquara. Pode ser? Contextualizando, eu propus esse festival em 2001, indo contra todos os outros que faziam parte que colocavam Araraquara como roteiro, né? Festivais competitivos que passavam pela cidade, usavam dinheiro público, faziam suas competições, usavam os espaços públicos, enfim, todo esse circuito que é bem conhecido dentro do métier dança aí. E em 2001, quando eu assumi a Fundação de Arte e Cultura, junto a uma secretaria de cultura que foi criada nesse momento, e que vale lembrar, é a primeira gestão do prefeito que hoje está em Araraquara, e que é um prefeito que criou muitas secretarias, e a primeira, em 2001, foi a Secretaria de Cultura. A cultura não existia como secretaria, ela estava dentro daquele hall de Secretaria de Esporte, Turismo, Cultura, tararará, e não tinha status de secretaria, e naquele momento, então, houve uma possibilidade de interrompermos esse fluxo de competição que assolava a cidade de Araraquara. Todas as pessoas envolvidas eram reféns, porque se não participavam, então elas não tinham o espaço, né, dentro das academias, se elas não ganhavam, enfim, isso que vinha acontecendo. E naquele momento, inicia-se, então, o festival, que ainda não era internacional, mas já vinha, assim, com participações internacionais também. Mas eu digo que, ao retomar esse festival, eu fiquei à frente dele de 2001 a 2008, foi quando eu defendi meu doutorado com a Helena Katz como orientadora na PUC, falei de políticas públicas, que foi, assim, realmente 8 anos em que conseguimos implementar políticas públicas culturais na cidade de Araraquara, de uma forma exuberante, assim, sabe, de criar oficinas em todos os bairros, criar, dar acesso, oportunizar, enfim, fomentar a cultura local. Depois ficamos 8 anos numa tentativa, inclusive, dessa gestão que vem depois da gestão Edinho Silva, numa tentativa de acabar com muitos programas, e conseguiu acabar com muitos programas, mas o festival, que ficou adormecido, muito mais sendo executado pelo SESC, ele praticamente, assim, né, adormeceu com 1, 2 apresentações. Quando eu retomo, em 2018, como curadora, eu já vinha de 10 anos como professora na Universidade Federal da Bahia, e isso me mudou demais. Isso me mudou demais. Então, assim, o festival vem mudando, porque essa minha ida a Salvador, todas as questões que envolvem estar numa cidade, a cidade mais negra do mundo, né, depois da África, enfim, estar nesse lugar me mudou completamente. Então, eu volto em 2018 com uma curadoria completamente alinhada com aquilo que eu estava estudando, que eu estou estudando. Então, as epistemologias do Sul, enfim, várias. E de 2018 até agora, a gente tem praticado ali no festival
essa horizontalidade mesmo, né? Então, não existe uma curadoria que na verdade, uma curadoria que tem esse nome que estou executando, mas ela é compartilhada, ela tem todas as pessoas envolvidas, desde Carlos Fonseca, que está aqui nos assistindo, que é de Araraquara, que está na coordenação da Escola Municipal de Dança, Douglas orientando, enfim, é muita coisa ali que foi mudando, né? Então, esse ano, em 2020, com essa questão de ser virtual, a gente conseguiu fazer várias reuniões, conversar sobre feminismo, sobre racismo, sobre todas as coisas que são importantes, não nesse momento, mas que a gente continue falando. Então, a cena LGBTI de Araraquara, que se envolveu desde 2018, nas residências, na lei de fomento também à dança. Então, é muita coisa que mudou, Dani. Eu mudei, e a UFBA me mudou, a Salvador me mudou, e assim, o que eu trago na minha fala, dessa desabilitação política, né, que Helena também tão magistralmente fala, é da gente tentar, como que foi a palavra que você usou, Helena? Encostar não é contaminar, mas encostar em outras pessoas e que elas possam habilitar-se politicamente, entendendo que esses espaços da escola de dança, do festival de dança, eles merecem continuar, né? E é isso, assim, um pouco que eu posso te falar. E você é sempre muito importante, sua presença é muito importante nesse lugar, Dani. A gente tem que abrir o mic de Helena, porque tem uma outra pergunta, né? Então, e a tem gente essa só outra... tem 5 minutinhos. Então, pois é, temos que falar muito rapidinho, Antônio, com você, que você traz essa questão se as redes sociais, né, as redes não teriam proporcionado esses novos modos de estar em sociedade, expandindo espaços, né, para a exposição de ideias. Sim, é claro que as redes sociais expandiram muito espaço, para o bem, para o mal, para o mais ou menos, para o desejável, para o indesejável, né, todos nós sabemos disso. Então, claro, tem uma contribuição, sim. Tem uma contribuição e tem uma descontribuição. Tem os dois. Porque sempre que a gente vai falar de redes sociais, a gente vai precisar colocar esse lado. Só para complexificar um pouco mais essa questão, é o seguinte, para todo mundo que está aqui. A gente não pode mais falar de tecnologia sem lembrar dos algoritmos racializados. Então, é claro que também nas redes sociais, o racismo que é estrutural, o colonialismo que é estrutural aqui no Brasil, não tem jeito. Isso aqui, quando as redes acontecem aqui no Brasil, isso também está lá. Então, por isso que eu disse, para o bem, para o mal, para melhorar, para piorar. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente dá só o papel legal para as redes sociais, porque elas têm um papel bacana e um não muito bacana. Nessa conversa, por exemplo, é uma conversa que a gente está fazendo nas telas. Quantas conversas a gente pode fazer nas telas, onde a gente discute discute argumentos e não opiniões. Então, me parece que para a gente continuar a avançar nisso, é a hora que a gente conseguir nas redes sociais discutir argumentos e não opiniões. Não sei se dá mais tempo de alguma coisa ou se nós já temos que dar tchau para todo mundo. Faltam 5 minutinhos, Helena. Então, acho que se você quiser falar mais um pouquinho, ou então Gil, Dani. Então, se alguém quiser entrar nessa conversa das redes sociais, entre, porque tem mais coisa para falar, obviamente, mas eu já estou falando muito. Fica à vontade, Helena, fale. Então, Antônio,
sabe qual é a preocupação maior que eu acho que a gente precisa ter nesse momento? É o seguinte, esses assuntos que precisam de uma certa referência, um certo zelo na hora que a gente apresenta, na hora que vai para as redes, se não vai com esse amparo, promove, estimula aquilo que não deveria estimular, que é o ódio e o cancelamento. Então, esse lugar, redes sociais, aonde tão facilmente pode proliferar o ódio, tão facilmente pode proliferar o cancelamento, é porque não é o lugar aonde a gente está discutindo argumentos. Porque você pode ter um argumento, eu posso ter outro, Daniel, mas a gente vai colocar o argumento, não o que eu acho, o que eu penso. Isso é um problema meu no boteco. Na hora que eu estiver falando alguma coisa séria, eu não preciso, não é o que eu acho, é o que muitos pares apresentam como proposta. E aí eu me junto a eles ou me junto a outros pares e fico ímpar desse aqui. Não vou ficar par desse aqui. Essa que é a beleza da democracia, né? A beleza da democracia é essa. E nas redes sociais a gente está com muita dificuldade de praticar a democracia. A gente fica só nos quintais das bolhas, todo mundo acha que o mundo vai acabar porque aquelas pessoas acham que o mundo vai acabar, ou acha que a Terra é plana porque aquelas pessoas acham que a Terra é plana, ou acha que a vacina não precisa porque aquelas são pequenas ilhas. Só que o mundo é vasto. Não tem jeito, o mundo é vasto. Então, para a gente poder viver nesse mundo, é só com práticas democráticas. Talvez a gente faça parte desse nosso desejo de não continuar a produzir os outros, não continuar a produzir as bolhas outras, fazer das bolhas os outros e tentar fazer práticas mais democráticas nas redes, de convivência de diversidade de argumentos, convivência de diversidade de propostas reflexivas, de leituras críticas. Ou seja, se a gente mudar o nosso jeito de atuar nisso que a gente chama de redes sociais, para que elas de fato possam ser de uma sociabilidade democrática, sem cultura do cancelamento, sem cultura do ódio. Aliás, a gente não devia chamar de cultura. A gente não devia cultivar ódio e cancelamento. Essas são aberrações. A gente devia passar a chamar, sem as aberrações do cancelamento, as aberrações do ódio. A gente não pode cultivar isso. Então, gente, agradecendo essa fala de Helena, eu também vou me despedindo aqui, certo? Eu acho que Helena falou o que também tem a ver com a pergunta de Roberto, né, que ele colocou aqui. Eu acho que essas duas perguntas Helena já comentou. Queria me despedir agradecendo esse encontro com Márcia, querida, Jussamara, Helena, gratidão mesmo. Então, sigamos evitando as polarizações, né, e o não ao discurso do ódio, e vamos em frente, tentando trazer um pouco de alegria para o nosso cotidiano também, que a gente precisa disso. Beijo, queridas. Tchau para todo mundo. Também vou me despedindo. Tchau, Helena. Tchau, Dani. Tchau, Márcia. Muito obrigada. Todo mundo aqui que nos acompanhou. Eu também vou me despedir, dizer que é sempre um bálsamo, né? A gente se sente... que a gente não está só quando a gente conversa, né? Tem uma rede aqui de afeto, de sustentação, e que a gente pode falar calmamente, né? Levemente também, assuntos tão sérios e graves, né? De forma leve, né? Enfim. Agradecer a presença de Helena aqui com a gente, Gil, né? Dani, e agradecer quem está aí também no chat. Muito obrigada. Obrigada a vocês também, obrigada a todo mundo, obrigada a vocês, colegas de conversa, parceiras de longa conversa ao longo da vida, que felizmente a nossa conversa vai continuar. Obrigada, 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 porque é só junto que a gente pode continuar pesquisador e pode colaborar umas com as outras com as outras, os outros com os outros com os outros, enfim, democratizar tudo que precisa ser democratizado. Tomara que a gente tenha saúde para fazer isso.
Paradum de paradum. Vera barum de paradum de. Ve baradum de paradum. Ve paradum de paradum. Paradum de paradum.